Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença de todos e tantos amigos e amigas que eu vejo aqui na plateia. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há quase 40 anos. Ano que vem a gente comemora 40 anos. Inacreditável, nem eu mesmo acredito às vezes. Desde já convido todos também a visitarem o nosso site, o nosso YouTube. Ali no nosso YouTube tem depositado cerca de 1.700 programas gravados ao longo desses, talvez, 30 anos dos 40 que a gente tem. Programas que foram gravados em Brasília, em todos os lugares do país, estão ali depositados. Este aqui também será depositado, portanto, desde já peço autorização de imagem para vocês. Se fortuitamente aparecer um de vocês, por favor, não me processem, processe o Gabriel. Já está tudo certinho com ele. Eu até falava quando ele tinha cabelo, agora você cortou o cabelo, eu falava assim, aquele cabeludo lá que, entendeu? Mas eu faço essa piada também já tem 30 anos, eu tenho que mudar a piada também. E hoje, para mim, é uma alegria estar aqui, não só com a presença do Edu, mas também com a história do Edu que eu acompanho desde o seu primeiro livro. Então, antes de tudo, é dizer que ele é um freguês, né? Sempre um papo, com muita alegria. Não só passa a fita desses livros todos que eu tive a alegria de fazer o lançamento, como também da nossa amizade aí que já bate uns mais de 20 anos, não só em Belo Horizonte, mas também em Tiradentes, onde eu tive a alegria de poder compartilhar a redação de algum dos livros dele. Quer dizer, compartilhar nada, ele ficava trancado no quarto, a gente só encontrava depois para jantar alguma coisa, e talvez um café da manhã lá no Solar da Ponte. Então, Edu, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Tem que ligar o microfone aí. Isso é uma armadilha que eles fazem para você ficar batendo, que não está funcionando. Agora está funcionando. Então, muito boa noite. Obrigado, Afonso. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. É uma enorme alegria estar mais uma vez no Sempre um Papo, do qual eu sou veterano, posso dizer, um dos mais antigos, né? Sem muito exagero. E eu acho o modelo do Sempre um Papo uma coisa muito rica, porque não é aquele ritual vazio de lançamento em que o autor autografa livros e fica por isso mesmo. O que eu gosto no Sempre um Papo é essa oportunidade da gente estar junto aqui e poder conversar, ter um ambiente interativo. Então, não é um ritual vazio, é um acontecimento intelectual, é um momento de reflexão e de compartilhamento de interesses comuns. Beleza, Edu. Então, para começar, a minha pergunta, eu quero primeiro que você faça uma apresentação do livro, né? É tudo combinado, viu, gente? Não tem nada espontâneo aqui, não, viu? Faz a apresentação do livro e depois a gente começa. As pessoas podem fazer perguntas, se não fizer, eu faço umas 300 aqui, a gente fica essas nossas 3 horas. O tempo que você quiser, Afonso. 3 horas está combinado já. Todo mundo já está sabendo aqui. Então, deixa eu falar um pouquinho desse livro. Esse livro trata de um anseio universal do ser humano, que é o desejo de perpetuar-se, o anseio de perenidade. Como tudo que vive, o animal humano deseja seguir vivendo. Como tudo que vive, desde a bactéria mais simples até o mais sofisticado organismo multicelular. Essa superforça atravessa toda a cadeia do ser. O instinto de subsistência, de continuar existindo, permanecer no reino dos vivos. Só que no caso do ser humano, isso adquire uma nova e radical dimensão, que é o anseio de perenidade. Por quê? Porque nós temos duas características. Nós somos conscientes da nossa existência, sabemos que existimos, e nós temos a consciência antecipada da morte. Sabemos que houve um tempo em que não existíamos, antes do nosso nascimento, e haverá um tempo em que não mais existiremos, depois que partirmos. Esta consciência antecipada da morte cria no ser humano um campo muito vasto de pulsões e de fantasias em relação à perenidade, a vencer a finitude. A pergunta fundamental do livro é:
como se manifesta na condição mortal humana este anseio de perenidade. Quais são as formas pelas quais, ao longo da história humana, das diferentes culturas, esse desejo de seguir existindo encontra resposta. E a tese fundamental do livro é que são 4 as manifestações fundamentais do anseio de perenidade. O livro está estruturado em torno dessas 4 possibilidades. Acredito que essas 4 possibilidades esgotam o campo das possibilidades na busca da imortalidade, na busca nesse desejo de existir para além de si, da sua condição transitória e finita. Se algum de vocês descobrir uma 5ª forma, por favor, me avise, porque eu vou ter que retirar o meu livro e reescrever. Eu acredito que essas 4 esgotam. Elas não são incongruentes e incompatíveis entre si. Diferentes épocas e culturas dão peso maior ou menor a cada uma delas, e cada um de nós, ao longo da sua trajetória, também dá peso maior ou menor, muitas vezes em combinações. Uma não exclui a outra. Então, vamos ao enunciado, que eu vou fazer muito rápido, quase telegráfico, para que depois a gente possa, na medida em que vocês provocarem, a gente possa aprofundar. Quais são as 4 possibilidades? A primeira, prolongar a vida. Estender a existência física e corporal, tal como nós a conhecemos, eventualmente de forma indefinida, para sempre. O primeiro escrito literário do qual existe registro na história da humanidade, a epopeia de Gilgamesh, feita há 4.000 anos, mais de 4.000 anos, em sumério, em tabuinhas de argila, descreve a epopeia de um rei mesopotâmico que sai em busca da planta do rejuvenescimento. É esse anseio de perenidade da condição de existência de carne e osso. É a mais básica, a mais pedestre. Hoje em dia estão sendo feitas pesquisas muito avançadas de regeneração genética e mesmo a inteligência artificial que acena como a promessa do que eu chamo a imortalidigitalização. Podemos depois aprofundar esse campo. Eu fiquei muito curioso e intrigado quando vazou aquela conversa entre o Putin e o Xi Jinping, e o tema da conversa que vazou era a imortalidade, nesse sentido bem concreto, de viver para sempre, né? Pena que eles não leram meu livro. A segunda manifestação do anseio de perenidade é o que eu chamo esperanças supraterrenas. As 5 religiões mundiais, a qual pertencem autodeclarados 6 bilhões de pessoas, nós estamos falando aqui de budismo, cristianismo, islamismo, judaísmo e hinduísmo. As 5 religiões mundiais compartilham 2 premissas. Apesar de todas as suas imensas diferenças, há 2 premissas que são comuns a todas. A primeira, a vida tal como nós a conhecemos não é tudo que há. Existe alguma outra forma de existência após a morte, uma outra vida, uma vida futura, que virá depois. Cada uma delas trabalha isso à sua maneira. As filosofias, as religiões orientais, reencarnação. A religião cristã, paraíso, inferno, algum tipo de existência que virá depois e assim por diante. A outra premissa é a seguinte: o que virá depois depende do que fizer agora. Nós podíamos imaginar que vem alguma coisa depois da vida, mas não tem relação nenhuma com a vida que a gente levou aqui. As 5 batem muito nessa tecla de que há uma relação muito direta entre o que virá depois, a outra vida, e o que foi a vida terrena, o modo como se viveu aqui. Embora esse tema das esperanças supraterrenas tenha sido, em grande medida, sequestrado e monopolizado pelas religiões, ele não é um tema intrinsecamente religioso. Grandes filósofos da antiguidade e da contemporaneidade tratam da questão de vida futura após a morte sem premissas religiosas.
Vou dar 2 exemplos muito rapidamente. O primeiro deles, Platão. O diálogo Fédon, o último dia de vida de Sócrates, antes dele ingerir a cicuta, ele chama os seus melhores amigos para discutir o que vem depois da morte. E ele desenvolve um argumento filosófico de que algo vem e de que, no caso de um filósofo como ele, é algo extremamente aprazível. Ele morre muito confiante de que viverá algo muito bom e belo após a morte. Essa é a essência do diálogo Fédon, que é um dos diálogos mais importantes do Platão. Um filósofo contemporâneo não, moderno, que trata desse assunto é o William James, filósofo pragmatista americano. Tem um belíssimo ensaio chamado Imortalidade Humana, em que ele, de novo, trata da questão da vida após a morte de uma maneira não religiosa, filosófica, com um argumento especulativo. O que a ciência tem a dizer sobre as esperanças supraterrenas? Rigorosamente nada. Nada. Porque, por definição, não há qualquer evidência empírica. E não há qualquer possibilidade de raciocínio lógico-dedutivo sobre o que vem depois da morte. O que o Hamlet chama o país ignorado do qual nunca ninguém voltou. Né? Esse país que está do lado de lá. Então, esperanças supraterrenas, a vida não é apenas isso que nós conhecemos aqui. Isso aqui é uma transição. Nós estamos aqui de passagem. E, rigorosamente, a ciência não tem nada a dizer sobre isso. Os maiores cientistas, a começar pelo Einstein, eram extremamente cautelosos antes de dizer qualquer coisa sobre esse assunto. Porque a ciência não tem nada a dizer sobre esse assunto. Os que se arvoram cientistas dizendo coisas sobre esse assunto estão dando um passo maior que a perna. Claramente. Porque a ciência depende de evidências empíricas e depende de raciocínio lógico-dedutivo. E não há como demonstrar lógico-dedutivamente se há ou não vida após a morte. O nada, diga-se de passagem, não é sequer concebível. A morte como nada absoluto é algo que extrapola a capacidade humana. Porque enquanto nós pensamos, o nada não é absoluto. Existe um resíduo de consciência liminar que impede a concepção do nada. É impossível para um ser vivo conceber o nada. Bom, terceira manifestação do anseio de perenidade. Expectativas terrenas. Legado. Viver na memória das gerações futuras ou deixar descendentes que continuem a nossa existência depois de nós. Quando enfraquecem as crenças religiosas, os períodos da história do pensamento chamados de iluminismo, se fortalecem muito as expectativas terrenas. É quase como se houvesse um deslocamento do anseio de perenidade transcendente, póstumo, para um anseio de perenidade imanente na história. Criar obras, fazer descobertas científicas, criar instituições, feitos heróicos, ações filantrópicas. O portfólio de investimentos é muito grande. As pessoas criam museus, criam obras, fazem sacrifícios imensos para se tornarem imortais, no sentido da Academia Brasileira de Letras, que, diga-se de passagem, tem como lema ad immortalitatem, ou seja, rumo à imortalidade. Não é uma condição alcançada, mas é um desideratum, algo a ser alcançado. Uma vez perguntaram ao Olavo Bilac por que os membros da academia são imortais. E ele deu a melhor resposta. Só pode ser porque eles não têm onde cair mortos. Expectativas terrenas são continuar em existência na memória de gerações futuras ou valores transmitidos descendentes. De novo, Platão é talvez quem produziu a mais bela reflexão sobre isso no diálogo chamado O Banquete, em que a sacerdotisa Diotima diz que a mortalidade ao alcance dos mortais, a imortalidade ao alcance dos mortais se dá de duas maneiras: pela procriação ou pela criação.
procriação biológica, criação espiritual. Grandes autores, cientistas, pintores, criadores, sacrificaram até mesmo a procriação para investir tudo na criação. Eu faço uma listinha muito divertida no livro de todos os pensadores, escritores que morreram virgens. Sequer conheceram a possibilidade de procriar. A começar por Fernando Pessoa, né? Sacrificou praticamente tudo na vida para deixar a obra imortal que nós conhecemos. E, finalmente, para terminar essa extensa, mais extensa do que eu imaginei, aquecimento, o presente absoluto, é a quarta. Presente absoluto são eternidades de segundos, para usar a expressão do Manuel Bandeira. Momentos de êxtase místico, amoroso, artístico, estados alterados de consciência que produzem um encontro com a eternidade por meio de substâncias psicoativas. Muitos que usam essas substâncias o fazem buscando essa plenitude, essa iluminação que projeta uma existência muito além da que nós conhecemos. E as experiências de quase morte, que é um campo muito intrigante de pesquisa neurocientífica. Pessoas que estiveram praticamente mortas, com sinais vitais zerados, foram dadas por médicos, em alguns casos, como mortas, e, no entanto, retornaram à vida. São as que chegaram mais perto do país ignorado, do qual nunca ninguém voltou. Tiveram ali com um dedinho do lado de lá. O que dizem? Há uma impressionante convergência de relatos, de experiências de iluminação, de plenitude, de harmonia cósmica. É o contrário do apagão dos que acreditam que a morte é o nada. É o clarão. E muda a vida da pessoa. Quando ela volta à vida, ela tem maior desapego, outros valores. Em muitos casos, perde o medo da morte, o pânico diante da morte. E tem relatos de experiência de quase morte de ateus, como, por exemplo, Ernest Hemingway, romancista americano, que durante a Primeira Guerra Mundial, ele era motorista de ambulância, sofreu um ataque, teve praticamente morto, e depois relata em cartas para familiares e para amigos, e também em personagens de romance, o que foi a experiência de quase morte dele. Ele relata usa uma metáfora que eu acho muito curiosa, de que foi como se um lenço que estava no bolso dele, sua alma, tivesse sido puxado do bolso e ficasse flutuando e olhando de cima o que ocorria, inclusive com o corpo dele. E que, à medida que ele foi recobrando a consciência, esse lenço começou a descer e, por fim, se encaixou novamente no bolso e ele voltou à vida. É uma coisa que acontece em experiências de quase morte em hospital. Tem gente que diz que começou a se ver na cama e depois relata conversas do médico com o anestesista, coisas parecidas. Então, é uma coisa muito intrigante, está sendo estudado pela neurociência e é uma experiência de presente absoluto. O que eu me pergunto é o seguinte: se um punhado de átomos abriga energia capaz de destruir uma cidade, por que um punhado de segundos não abrigaria a eternidade? São as eternidades de segundos. São momentos de arrebatamento, de êxtase. A palavra êxtase é o estar fora de si, em que se tem um fulgurante contato com o eterno, com o absoluto. E essa é a quarta e última. Eu não poderia deixar de mencionar também a que, para mim, é a mais impressionante experiência de presente absoluto, numa pesquisa razoável que eu fiz sobre o tema. Dostoiévski. A aura pré-epilética. Dostoiévski relata os poucos segundos que antecedem uma convulsão numa crise epilética.
E ele conta que são momentos de potência, de iluminação e de fulgor pelos quais ele trocaria a sua vida toda, pelos poucos segundos em que aquilo durou. Eu não vou ser capaz aqui de minimamente trazer para vocês a contundência do relato do Dostoiévski. Mas quem se dispuser a ler o livro, eu acho que vai ficar impressionado, porque é de uma força, eloquência e de intensidade de experiência que talvez seja o ponto culminante mesmo do poder desse romancista extraordinário e genial que foi o Dostoiévski. Então, são as 4 modalidades por meio das quais se manifesta o anseio de perenidade. Como eu disse, diferentes épocas e culturas dão pesos muito diferentes a cada uma delas ou combinações delas. E na trajetória de vida de cada um de nós podemos também observar que há uma mudança de tônica dominante. Vou dizer, para encerrar, a minha experiência pessoal. Quando eu era jovem, a vida para mim era presente absoluto. Eu queria momentos de êxtase, de arrebatamento, de plenitude, alcançáveis por qualquer meio. Né? Minha experiência com LSD foi um desastre total, na única vez em que eu tentei, mas era uma busca desse tipo. À medida que eu fui amadurecendo, se é que isso aconteceu, o pêndulo se deslocou para expectativas terrenas. Eu sacrifiquei bastante coisa para produzir obras que, de alguma maneira, projetassem a minha existência para além da minha transitoriedade biológica. Hoje, já próximo dos 70 anos, eu confesso com certo embaraço que as dimensões do anseio de perenidade que mais me importam são o prolongar a vida e as esperanças supraterrenas. Mas isso eu confesso com algum embaraço. Vou ficar por aqui. Bem, Edu, primeiro assim que você me lembrou do querido professor Francisco Iglesias. O Iglesias, enfim, além de um grande amigo, eu adorava um poema que ele falava do Cassiano Ricardo. Eu pedia tanto para ele repetir para mim que ele anotou uma vez um dia, quando ele chegou, está aqui o poema. Que ele falava, é curtinho, ele falava assim, não foram os anos, não, ele balançava a cabeça, não, que me envelheceram, longos, lentos, sem frutos, foram alguns minutos. Cassiano Ricardo. É presente absoluto. É presente absoluto. Está remetendo para a dimensão dos momentos que redimem o existir. E é a questão da metafísica que está presente no seu livro em gradações, em camadas diferentes, né? Porque não trata só a questão da metafísica. Mas a pergunta que eu queria te falar é outra. É o seguinte, eu estava aqui matutando. Vícios privados, benefícios públicos, as partes e o todo, auto-engano, felicidade, valor da manhã, trópicos, vou falar rápido que todo mundo já conhece. O valor da manhã, trópicos, utópicos, o elogio do Villarato e outros ensaios, e agora, imortalidade. Aí eu lembrei de uma conversa que a gente teve há muitos anos atrás. E é claro que você não vai lembrar, né? Foi uma das muitas que a gente teve durante a madrugada, à noite. Você disse o seguinte para mim assim, Afonso, eu tenho um plano. Eu vou te contar o que é esse plano. E agora, quando eu vejo você na academia, vejo você escrever esse livro, que, na minha opinião, sintetiza todos esses outros em alguma camada dessas que eu falei, você pode dividir esse plano com a gente? Cara, eu não lembro mais. Conta para mim qual é o plano. Vê que a pessoa que tem mais memória que a outra? É bom, né? É um plano de vida. A gente estava falando sobre essa coisa de vida. Ele falou assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho esse plano. Você me pegou aqui. Conta para nós o plano, me lembra. Eu sei lá, só estou lembrando dessa conversa, porque eu tô fincado nessa história de que tudo isso que você fez, todos esses livros, eles têm uma linha que os une e que o puxa, que para mim está toda associada à questão da ética. Tem ali um ponto ético, não só no conceito básico do que é ética, mas a ética das relações do universo, das mentalidades, desse vasto conhecimento que você aborda para chegar nesse livro.
Eu acho que você tem razão. A ética é um fio condutor que permeia praticamente tudo que eu fiz. Mas é uma ética também no sentido da busca da melhor vida. O que constitui a plenitude de uma vida humana? Como é que um ser humano vive à altura do seu melhor potencial? É uma pergunta individual e uma pergunta coletiva, porque se coloca para cada um de nós em primeira pessoa e se coloca para nós como coletividade, né? A forma de vida mais bela, mais plena que está ao nosso alcance. E eu acho que parte dessa questão é resposta ao doloroso enigma da morte. O ser humano não se conforma com a sua transitoriedade. Ele foi colocado numa situação que extrapola em muito a sua capacidade de compreensão. Nós não temos a menor remota ideia do que é esse universo que nos cerca. O universo, gente, estima-se, 13,8 bilhões de anos. Dá para imaginar o que é isso? 13,8 bilhões de anos. Sabem quantas galáxias... Se a conta não estiver errada, né? Se a conta não estiver errada, mas quantas galáxias existem nesse universo? E a nossa é pequenininha, é uma galáxia medíocre. Galáxia medíocre. Tem mais de 100 bilhões de galáxias. O que a gente sabe dessa infinitamente complexa realidade? A ciência é brincadeira de criança, como, aliás, o Einstein fala. Nos permite, tem um poder espantoso, conhecer uma dimensão rasa da realidade, nos dá uma certa potência de manipulação, mesmo aí como aprendiz de feiticeiro, né? Vide a mudança climática, mas não dá conta da totalidade do mundo, do real, do ser. A ciência é muito limitada, é uma abstração humana de um ser finito. Então, eu acho que reconhecer essa insignificância da nossa posição na ordem cósmica é algo que nos projeta para algo que nos supera. Pois é, mas aí voltamos àquela conversa que a gente estava tendo de tarde sobre a questão da fila dupla. Você trouxe para um plano bem terreno agora. Bem terreno, né? E hoje de tarde eu falei com ele, conversando dentro do carro, né, Renato? Querido Renato. Que a história que eu tinha lido, né, em um texto que uma pessoa parada em fila dupla provoca tantos quilômetros de engarrafamento, porque a gente tinha acabado de passar por uma pessoa na fila dupla, é claro. Pessoa não, um carro da polícia. Carro da polícia em fila dupla, e ele lembrou que o texto era ele mesmo que tinha escrito. Como é que eu estou mal acostumado? Então eu queria que você falasse, transportasse isso para a sua vida e para a nossa vida, dessa pessoa parada de fila dupla, porque tem tudo a ver com isso. Essa questão da fila dupla é um exemplo da falácia da composição. Se cada um de nós for para o salve-se quem puder, desrespeitando as normas de convivência, todos nós afundaremos juntos. É o que a novela Vale Tudo mostra, no fundo. Eu acabei de assistir a velha Vale Tudo, lá de 88. São exemplos... 260 capítulos? 204 capítulos. Eu fui provocado por uma revista alemã que soube do remake da Vale Tudo e me pediu para comentar a novela Vale Tudo. Eu não tinha assistido. Aí o jornalista falou, não, então assiste os 3 primeiros capítulos, daí eu vou te ligar e a gente faz a entrevista. E ele estava me provocando com a pergunta, vale a pena ser honesto no Brasil? Que é a pergunta da novela. Bom, primeiro eu assisti os 3 capítulos e não parei até o 204. Maratonei aqui. E segundo, eu tentei explicar para ele que o vale a pena ser honesto não é só no Brasil. A Alemanha, na hiperinflação, gente, a Alemanha, 1921 a 23, viveu uma situação de desorganização ética e social muito além de qualquer coisa que o Brasil viveu. Pais prostituindo filhas para comer, por uma refeição, carne humana vendida em açougue. O problema de vale a pena ser honesto é quando a sociedade perde parâmetros
de convivência, como, por exemplo, uma moeda estável. A hiperinflação alemã não dava tempo de imprimir os dois lados do dinheiro. Era o marco de um lado só. Imprimindo dinheiro, você ia comprar um pedaço de pão com um carrinho de bebê, cheio de dinheiro. Isso desorganizou totalmente a sociedade. O Brasil da velha Vale Tudo era o Brasil da hiperinflação, da derrocada do plano cruzado. Agora, a falácia da composição é isso. Cada um tentando fazer o que é melhor para si, produz uma situação que é a pior para todos, inclusive a própria pessoa. O exemplo do trânsito é curioso. Esse exemplo foi medido. Você está numa avenida com duas vias separadas por uma ilha. Acontece um acidente de trânsito numa das vias. Naturalmente, o trânsito para. Só que a outra via, em que não teve o acidente, as pessoas curiosas reduzem em 10 segundos o tempo para dar uma olhadinha no acidente do outro lado. Falácia da composição. Resultado, um trânsito que demora 20 minutos para quem está na via em que não houve acidente. Se as pessoas tivessem noção de que aquela paradinha de 10 segundos ia custar 20 minutos, não iam. É falácia da composição. O que parece melhor para cada um individualmente, quando se combina, gera uma alquimia perversa que é o pior para todos. E a gente tem milhões de situações desse tipo aqui no Brasil. Primeiro, eu queria agradecer a Gabriela pelo trabalho dela. Gabriela, muito obrigado. Vamos embora? Quem quer fazer pergunta, gente? Senão fica aqui até amanhã cedo. Cadê o Peron? Está com o microfone ali? Tá, pode pegar. Pode dar para o Felipe Nunes ali, porque ele não tem nada o que falar. Ali depois do lado. Ó, o Tino ali. O Tino. Só por curiosidade, o nome da tabuinha suméria, o primeiro a manifestar, a respeitar. Tá, mas eu não gravei o nome, que estou curioso. Está no livro, Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, a Epopeia de Gilgamesh. Beleza. E o Dostoiévski fala do relato contundente em qual livro? O Idiota. Fala. O Idiota. Está detalhadamente no livro. Tem relatos em primeira pessoa do Dostoiévski, que eu transcrevo, que são exatamente o que ele põe na experiência do príncipe Mishkin, que é o protagonista de O Idiota, certo, que é um epilético que tem essa iluminação pré-epilética. Tá? Muito bem, obrigado. Falando em literatura, Altino, olha só, tem 4 autores modernos que escreveram enredos, eu acho que independentes uns dos outros, que têm a mesma estrutura. Machado de Assis, o conto Imortal. Simone de Beauvoir, o romance Todos os Homens São Mortais. Um dramaturgo tcheco, Karol Capek, escreveu O Caso Macrópolis. E o Borges, que escreveu El Imortal. A estrutura, o enredo é o mesmo. Eu acho que um escreveu sem saber do outro. O protagonista está desesperado em busca do elixir da imortalidade. Ele encontra, de alguma maneira, uma poção que lhe dá essa condição. Passam-se os séculos, em alguns casos os milênios, e ele se desespera e busca o elixir da morte. Porque ele não aguenta mais viver. Ele fica absolutamente entediado, inapetente pela vida. 3 protagonistas encontram. Só o da Simone de Beauvoir, que é condenado a continuar infinitamente numa vida que ele não suporta mais. A escravidão à vida pode ser tão dolorosa como a escravidão à morte. Aí o debate entre mortabilistas e imortabilistas. Os mortabilistas acreditam que a finitude é algo que deve ser preservado, que é inerente à nossa condição e que dá beleza à existência, que dá valor ao existir.
E os imortabilistas que não querem abolir a morte e acham que o ideal é viver para sempre. Um dos problemas do imortabilismo é que, se for para todo mundo, acabou a reprodução. Tem que cercear os direitos reprodutivos, porque não tem recurso. Exato. Nós vamos ter que nos aguentar uns aos outros pela eternidade, porque não tem mais novas gerações. Beleza. Então tá bom. Você visitou a ficção científica para escrever Imortalidades? Não, pouco. Mesmo tendo a distopia tanta coisa a ver com isso? Eu poderia ter enveredado por isso, mas eu preferi me ater à pesquisa científica feita hoje e as novas tecnologias digitais na sua interface com a promessa de imortalidade. Tem um grande biólogo, médico japonês chamado Yamanaka, ganhador do Prêmio Nobel de 2012. Ele descobriu 4 proteínas produzidas pelas células-tronco que, uma vez sintetizadas e separadas e misturadas a uma célula adulta de qualquer órgão de um mamífero, fazem essa célula regredir à condição de célula-tronco pluripotente. Não é desacelerar o relógio biológico, é reverter o relógio biológico. Os fatores de Yamanaka. Não é aplicável ainda medicinalmente, porque, ao fazer a volta, reinicializar a célula tronca que foi revertida, ela apresenta teratomas e anomalias e cânceres. Então, ela gera muitos problemas. Mas é uma questão de calibragem. Já está razoavelmente no horizonte a conquista da imortalidade em sentido biomédico, por regeneração genética. Era sobre isso que o Xi Jinping e o Putin estavam conversando naquela conversa que vazou. Vai morrer neném, então? Não. Você está com um órgão que está falindo. Você pega uma célula-tronco, você recria esse órgão, regenerando ao estado de saúde, e transplanta, e troca. É como um carro que tem uma peça defeituosa, você vai no mecânico e ele troca. O carro continua. O pneu está careca, troca o pneu. Vai trocando ao longo do tempo, regenerando molecularmente aquilo que está apresentando problema. Agora, é em sentido biomédico, porque se você pular do 10º andar de um prédio ou for atropelado por uma jamanta, você vai morrer. O que essa medicina aponta como horizonte é você não morrer de morte morrida, só de morte matada. Felipe. Boa noite, tudo bem, Eduardo? Prazer revê-lo e que bom que você está aqui em Belo Horizonte. Parabéns, Afonso, por mais Sempre um Papo maravilhoso. Eu queria socializar uma conversa que nós começamos, mas quero aprofundá-la. Eu te contei que no domingo você mexeu com a minha cabeça quando eu tive a oportunidade de ler o artigo que você publicou na Folha. O Thiago está aqui do meu lado, que é prova disso, porque nós dois ficamos falando desse assunto, então não estou inventando. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. A gente viu o presidente Lula hoje na ONU, parece que eles têm um sex appeal ali em relação ao Trump, ficou interessante a história. Rolou uma química. E você nos conta, nesse artigo, sobre esse possível fim do sonho americano, ou critica essa ideia, para valorizar o que o Brasil tem de melhor, e nesse momento em que a gente está discutindo soberania nacional, acho que esse é um tema super relevante, queria trazer isso para o papo. Então é isso mesmo? Quer dizer, o Trump é um sintoma da sociedade americana que está decadente. Então, esse texto remete a um ensaio que eu fiz chamado O Elogio do Vira-Lata. O Elogio do Vira-Lata. A ideia do complexo de vira-lata, ela embute algo que me parece muito equivocado, ao escolher o vira-lata como metáfora do que há de errado e inferiorizado na vida brasileira. O verdadeiro complexo de vira-lata é a ideia de que há algo errado em ser vira-lata. É ótimo ser vira-lata.
Entre o poodle da Granfina e o Doberman da Polícia Secreta, eu prefiro ser vira-lata. Entre a pureza racial como ideal e a nossa mistura maravilhosa, eu não tenho a menor dúvida que eu prefiro a miscigenação, a mistura. Então, eu faço o elogio do vira-lata, que é talvez uma metáfora. O vira-lata é uma metáfora que expressa muito da nossa vida, porque o Brasil é o fruto de uma mistura interétnica, cultural, religiosa, que é promessa de originalidade. Ainda mais diante do que eu estou chamando o ocaso, ou o estertor do sonho americano. E eu abro o artigo no elenco dos fatos com um dado que eu acho impressionante. Remete à questão da imortalidade. Gente, para um jovem de 18 anos do sexo masculino, a probabilidade de morrer antes dos 50 anos hoje é maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. Mortes por desespero. Opioides, abuso de droga, alcoolismo, suicídio. Opioide mata mais hoje nos Estados Unidos do que crimes violentos no Brasil durante um ano. E isso nos é oferecido como um ideal para tantos brasileiros que acham que o Brasil é uma cópia mal feita dos Estados Unidos. Isso está latente na cabeça de muita gente. Meus colegas economistas, então, nem se falam. As pessoas falam, o Brasil vai dar certo? Mas o que é dar certo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que dar certo é virar um estado do sul dos Estados Unidos? Eu estou fora. Dar certo é encontrar a nossa forma de vida e saber valorizar o que nós temos de único nessa disposição alegre, afável, lúdica, que não sacrifica tudo em nome do afã de acumulação, de riqueza, de consumo, de sucesso nesse sentido muito estreito, que é a métrica que nos é oferecida em grande medida imposta pela ideia de que ter sucesso é ganhar mais, é ter um PIB per capita maior. Então, é uma provocação a encontrar uma espécie de sonho brasileiro. Um sonho brasileiro. Será que existe um sonho brasileiro? E o que o define? Eu trabalho esse tema no elogio do vira-lata, tentando mostrar até como a própria ideia de complexo de vira-lata traz quase um preconceito. Por que escolher o vira-lata como metáfora de tudo que há de ruim e detestável em nós? Se é uma coisa bela, espontânea, alegre, capaz do improviso. Não, e saudável. Saudável, é muito mais saudável que dos outros caras. Vivo. Né? Edu, e o que o Trump personifica nesse contexto? Não, o Trump eu acho que é muito mais sintoma do que causa do declínio americano. Esse povo da morte por desespero vota no Trump, é óbvio. Porque ele é o cara de fora, que vai pôr para quebrar, que vai arrebentar, que vai fazer a América grande outra vez. Há sinal maior de decadência do que começar a achar que vai ser grande de novo? A gente estava vendo outro dia o filme da vida do Mussolini. Ele fazia o mesmo discurso. A Itália vai ser grande como foi o Império Romano. É exatamente a mesma coisa do Trump. Vamos voltar à Itália, o que era o seu apogeu durante o Renascimento, o Império Romano. Deu naquela patética experiência fascista. Né? Então, isso é um sintoma de decadência, de declínio. O Trump acelera o declínio americano. Mas ele é sintoma, não é causa, na minha avaliação. Edu, você conseguiria fazer uma versão contemporânea para o Brasil de hoje? A gente estava falando até sobre a novela, como é que ela reflete um momento do Brasil que tem tudo a ver com hoje. Mas você faz uma versão contemporânea do vícios privados, benefícios públicos para hoje?
Eu acho que sim. Eu acho que o argumento do vícios privados, benefícios públicos continua atual. É a ideia de que esse individualismo muito desrespeitoso das regras de convivência produz uma boa sociedade. A ideia de que cada um buscando egoisticamente o que é melhor para si, são os vícios privados, geram o benefício público. Tem até teorias econômicas. Essa fórmula, vícios privados, benefícios públicos, é devida a um médico holandês chamado Mandeville, que foi uma das inspirações da teoria econômica. Ele fez a Fábula das Abelhas. Era uma colmeia cheia de vícios, de pessoas vaidosas, egoístas e muito próspera. De repente, como num passe de mágica, essa colmeia se torna virtuosa. As pessoas deixam de ser vaidosas, deixam de ser egoístas, passam a ser humildes, passam a ser austeras. A colmeia definha. Ela perde a pujança, ela perde o vigor econômico. O que alimentava a prosperidade da colmeia eram os vícios privados. Então, se as pessoas não forem mais vaidosas, não vão comprar, não vão competir, a seiva do mecanismo econômico depende de vícios privados. O livro contesta a tese, tanto que tem um ponto de interrogação. Eu pergunto, vícios privados, benefícios públicos? E a minha resposta, não. Em grande medida, não. Não vou dizer que é totalmente não. Eu achei muito curioso porque na velha Vale Tudo, o Ivan termina preso. Não sei quantos aqui vão lembrar. Ninguém mais lembra, né? E ele aproveita o tempo que ele passa na prisão para escrever um livro. E sabe qual é o nome do livro? Vale Tudo? Ponto de interrogação. Eu falei, mas quem escreveu esse livro fui eu. Só que a novela, infelizmente, é antes do meu livro. Pergunta? Lá de cá, cadê o Perão? Por favor. Ah, tem ali. Boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite, professor Eduardo. Aqui. Boa noite a todos. Eu teria duas perguntas, mas vou fazer só uma, porque eu sou um contumaz frequentador aqui do Sempre um Papo e sei que as pessoas no começo ficam tímidas, mas depois vão querer interagir também, para sobrar tempo para todo mundo. Se depois tiver tempo, eu faço a outra pergunta. A minha primeira pergunta é... me parece que o livro é uma evidência de que o senhor é não apenas intelectualmente interessado nesse tema da imortalidade, mas também existencialmente interessado, né? E o senhor relatou sobre a sua experiência com LSD, né, que foi uma experiência desagradável, que não foi positiva, lhe pareceu. Mas nós sabemos que o uso de substâncias alucinógenas, enteógenas, etc., não é a única forma de alcançar estados de consciência expandida, não apenas alterada, mas expandida, na qual você experimenta percepções que transbordam, que vão além, que são mais amplas do que as percepções convencionais. Uma dessas experiências possíveis é a chamada projeção consciente fora do corpo físico, também chamada popularmente de viagem astral ou de simplesmente projeção astral, projeção consciente. Eu não sei se o senhor já pesquisou a respeito disso, mas embora seja um campo assim muito passível de enganos e auto-enganos pela peculiaridade do funcionamento ainda muito desconhecido da nossa mente, né? Todavia, uma pesquisa mais acurada demonstra que muitos desses indivíduos que afirmam ter tido essas experiências de forma mais cuidadosa, inclusive eu, afirmam também ter colhido evidências bastante consistentes em termos de exigência de razoabilidade
de que, de fato, parece haver alguma coisa para além do corpo físico que permite a sobrevivência da consciência quando o corpo físico para de funcionar. E é possível, pelo que parece, e eu tenho verificado nos últimos 40 anos, trazer evidências pessoais sobre isso, mas que não são passíveis de serem repetidas dentro de uma metodologia científica, o que torna a questão da abordagem científica, de fato, complicada. Mas o que eu quero colocar considerando que o seu livro é uma evidência do seu interesse genuíno nesse tema, o senhor já teve, em algum momento, interesse em experimentar diretamente por si mesmo esse tipo de experiência consciente fora do corpo físico, considerando que, segundo os estudiosos e segundo eu próprio, essa é uma possibilidade natural, latente em todos os seres humanos, e que, se a pessoa faz determinados procedimentos, ela terminará por alcançar ela própria essas experiências. O senhor teve já alguma experiência desse tipo? Tem interesse? E como que o senhor vê essa possibilidade? Você está perguntando se ele fumou maconha? É isso que perguntar. Não exatamente. Não exatamente. Não, vamos lá. Eu não conheço essa técnica de meditação da projeção astral. Nunca estudei esse assunto. Tenho muita curiosidade por experiências de transcendência. E se eu pudesse alcançar algum tipo de transporte para uma consciência independente da vida corporal, eu adoraria. Olhando um pouco para a ciência, a psilocibina, que é uma substância alucinógena, está sendo usada de maneira controlada, rigorosa, em hospitais americanos, com pacientes terminais que estão vivendo situações de angústia e desespero diante da morte. E os resultados são muito positivos. As pessoas que têm uma experiência alucinógena com a psilocibina perdem, em grande medida, o pavor de morrer, se libertam dessa escravidão ao ego consciente, admitem a sua finitude com muito mais tranquilidade e não terminam a vida com esse peso de desespero. Isso é feito de maneira, hoje, organizada, duplo cego, todo o procedimento científico, com a substância psilocibina, que é derivada de cogumelo. Pessoalmente, primeiro, eu acho que todo ser humano, desde a infância, tem essa preocupação existencial com o que vem depois. Quando se dá conta de que não vai viver para sempre, se pergunta em algum momento, mas então, o que é isso aqui? No meu caso pessoal, foi muito nítida a experiência. Eu tinha medo do escuro, como tantas crianças têm. Meu pai era muito rígido, muito austero, me obrigava a dormir sozinho num quarto absolutamente escuro. Não podia deixar o abajur aceso e nem a luz do corredor para eu ficar olhando para a frestinha debaixo da porta. O quarto tinha que ficar rigorosamente breu. Eu ficava um tempão acordado, em pânico, pensando o seguinte: será que eu já morri e não sei? E se eu já estiver morto? Eu acho que meu pai, sem se dar conta, plantou a sementinha disso aqui. Eu tinha 5, 6 anos. É lógico que a história da filosofia, a história da ciência, a história da religião trazem muita riqueza em torno da especulação sobre o anseio de perenidade, nas suas 4 dimensões. Na minha experiência pessoal, o que é que de mais próximo de presente absoluto eu vivi? É na música. Especificamente ouvindo a partita número 2 de Bach para violino solo. Se alguém alcança alguma coisa que está muito próxima de uma eternidade e de uma geometria
transcendente é a música ouvida concentradamente, que nos transporta para um outro universo, que não tem nada a ver com esse mundo físico, corporal, com o qual nós temos familiaridade. Eu não sei se eu levo muito jeito para a meditação. Mas em algum momento, a minha experiência com LSD foi um desastre, não quero chegar perto de substância alucinógena, acho que não vou chegar. Alguns amigos meus que sabiam que eu estava escrevendo isso aqui ficaram me provocando. Não, mas em nome do conhecimento você tem que experimentar, você tem que... Eu falei, não, eu não... Eu tive medo de perder as rédeas da minha consciência, de perder a autonomia, de perder o controle de mim. Dá uma dor de barriga danada. Não é só do intestino, não. Aqui tem outra pergunta ali, não tem? Como é que você chama? Boa noite. Márcia. Eduardo, outro dia eu ouvi você falar do epicurismo, que você achava que era epicurista. E eu me identifiquei e gostaria de ouvir você falar de novo. O epicurismo tem uma filosofia de, por um lado, libertar o ser humano dos terrores religiosos e, por outro lado, favorecer uma ataraxia, que é uma tranquilidade da alma, para que nós suportemos a nossa finitude sem ansiedade. A linha mestra do Epicuro em relação à morte é a seguinte: enquanto eu sou, a morte não é. Quando eu não for, a morte não será. A morte não existe para os mortos. É o nada. É o retorno à condição inorgânica que precedeu o nosso nascimento. O mundo é feito de átomos em movimento. Durante a nossa vida, esses átomos se combinam num ser vivo autoconsciente. A hora que, ao colapso dessa organização de átomos, eles retornam à condição da matéria. É dogmático. Como é que ele sabe que depois da morte é o nada? Não dá para saber. É uma posição dogmática, é uma certeza calcada em fé. Ele se coloca no plano da religião. As religiões também acreditam dogmaticamente que sabem o que vem depois. Afirmar que é o nada está no mesmo plano. Porque não há como saber. Eu acho que nós temos que ter respeito pela nossa infinita ignorância, desconhecimento do que é esse mundo infinitamente complexo no qual calhou de existir. Calhou a cada um de nós existir. Então, eu acredito que o Epicuro, como os ateus militantes da contemporaneidade, fazem afirmações com um ar de pseudociência que não se sustenta. Edu, depois de você ter lido tanto, escrito esse livro, o que você pode nos dizer, sinceramente, e não vale dizer não sei, o que vale, o que tem depois da morte? O que você entende como seu nesse assunto? Muitas coisas eu mudei enquanto eu produzi esse livro. A primeira delas é que eu, quando comecei o livro, achava a ideia da imortalidade em sentido biomédico uma quimera, uma fantasia totalmente fora do horizonte. Eu mudei. Não vai ser, infelizmente, lamento dizer, para a nossa geração. Não adianta se animar. Mas a imortalidade em sentido biomédico é algo exequível. Eu concluí isso no livro. Em relação às esperanças supraterrenas, eu era epicurista. Eu me tranquilizava dizendo: enquanto eu existo, a morte não é. Quando eu deixar de existir, eu não tenho por que me preocupar, porque a morte não será. Desculpa eu ter que dizer, Afonso, eu não sei. Mas pelo menos você não sabe você sabe de um monte de coisa que não sabia antes. Então, saber que não sabe, lógico. que não sabe é um avanço. É o Sócrates, né? Só sei que nada sei.
Eu imaginei um diálogozinho no livro, está no epílogo, entre duas pessoas. Uma que é uma ateia militante, uma pessoa ateia militante, e outra um crente religioso. O ateu militante fala para o seu interlocutor: você acredita em vida após a morte? Para mim, isso é um conto da carochinha. O que vem depois da morte é o nada. E só um de nós tem razão. O outro é um tolo. Aí o religioso, o crente, fala: de fato, eu acho, só um de nós tem razão. Eu acho que você subestima demais a nossa infinita ignorância. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: se você tiver razão, nós nunca saberemos quem tem razão. Se eu tiver razão, a gente vai saber. A gente está lembrando aqui, mudando um pouquinho de assunto, não saindo. Isso me fez lembrar uma noite que eu passei com Hélio Pellegrino, Fernando Sabino, Lia Luft e a Lígia, que era casada com o Fernando Sabino nessa época, 1987. A gente fez Sempre um Papo lá no Cabaré Mineiro, 100 anos de Belo Horizonte. Depois nós fomos para o Hotel Otton. Passamos a noite conversando e tudo. E chegou um momento, aconteceu essa conversa, não essa, mas o Fernando Sabino começou a brigar com o Hélio. Eles brigavam o tempo inteiro, era uma coisa engraçadíssima. Eu subia a Rua da Bahia dos dois, assim, tive o prazer dos dois me subir a Rua da Bahia, me contando o que era na Rua da Bahia inteirinha. Eles se empurravam, ele ficava atrás esperando para colocar o pé assim, sabe quando faz, a pessoa troca o pé assim, cai duas vezes o Hélio, quando foi atropelado, eu que segurei ele. E aí, no meio da noite, o Hélio começou a defender a causa católica em expresso. O que diz o catolicismo? Ele prega a ressurreição da carne. O catolicismo não prega a ressurreição da alma. Quem lê a Bíblia sabe. Ele prega e ele gritava com aquelas mãos dele balançando, desesperado. Se amarrasse as mãos do Hélio Pellegrino, ele não fazia nada, né, coitado? Ele falava: eu quero a ressurreição da carne. Eu quero voltar exatamente como eu sou, Afonso. Lembrei disso aqui agora. É uma das versões de esperança supraterrena. É uma das versões cristã. Não é só católica, né? É cristã. É bem mais amplo que o catolicismo. Pergunta? A melhor expressão da esperança supraterrena cristã é Dante, a Divina Comédia. É uma geografia detalhada da outra vida. Com todas as harpias bicando de todo mundo, né? Boa noite a todos. Boa noite. Aí. Como é que você chama? Professor João Fernando. Eu sou pesquisador na área de inteligência artificial e a temática é muito salutar. Agora há pouco você citou que não utilizou, ainda não li a obra por completo, só alguns trechos, mas você disse que não se ateve tanto à ficção. A ficção científica. Não, exatamente. Eu usei muita ficção, mas não científica. Eu iria exatamente na direção da científica, onde Isaac Asimov escreve muito sobre isso, e a própria tecnologia hoje segue exatamente parte da ciência hoje, baseada em cima dela. O conto O Homem Bicentenário trata um pouco disso, trata da possibilidade da humanidade, né? Só que, naquele caso em específico, um robô, né? O que você pensa a respeito disso? Será que o futuro, você cita na primeira parte, uma das suas primeiras aspirações aí seria exatamente na parte biomédica, né? Seria isso, o transhumanismo? Seria... Você tocou na palavra. O transhumanismo é uma aposta na imortalidade tecnológica. A ideia transhumanista é a ideia que eu chamei de imortalidigitalização. Você cria uma réplica da consciência de uma pessoa em meio digital. Tem bilionários americanos obcecados pela imortalidade, como o Putin e o Xi Jinping, que estão apostando alto na possibilidade de você fazer o mind uploading. Você transfere para um meio digital as memórias, as esperanças, os desejos, as características que definem uma personalidade e uma consciência. Já existe tecnologia que faz uma réplica de pessoas, da consciência de pessoas mortas, e que conseguem
iludir, em grande medida, interlocutores que interagem com aquela pessoa. A voz, o teste de Turing. A voz da pessoa, a entonação da pessoa, o modo de ser da pessoa. Tem gente que chora, como se estivesse reencontrando um ente querido que morreu. Mas isso é em terceira pessoa. É de fora. O que a imortalidade-digitalização não alcança é a sensação de ser quem se é. A consciência em primeira pessoa. Isso está fora do âmbito, eu acredito, constitutivo da tecnologia da inteligência artificial. O paralelo que eu faço é o seguinte: imagina uma pessoa ouvindo música. Você pode ter um mapa hiper preciso do que se passa no cérebro da pessoa, neurônio a neurônio. A cada acorde, que é físico, vibração sonora, interage com a neurofisiologia, produz um estado neural. Você pode até prever como o acorde seguinte vai impactar a configuração neural daquele cérebro. Isso eu imagino. Agora, o que é a experiência de estar ouvindo aquela música interna? O estado de transporte onírico, espiritual, devaneio, transporte para um outro universo, alguma coisa da dimensão da interioridade, que não é apreensível pela ciência, que, por definição, se atém ao que é passível de observação, e registro e mensuração. Então, eu acho que a imortalidade-digitalização pode até enganar em terceira pessoa. Em primeira pessoa, ela não funciona. A ideia de que o mundo se reduza a átomos em movimento não dá conta da totalidade do ser, do real. E nós sabemos isso por sermos humanos e temos essa dimensão de interioridade. Alguns filósofos mais ousados aventam a ideia de que essa interioridade não é exclusiva do ser humano. Ela permeia todo o ser. É o panpsiquismo. No caso do ser humano, ela tem mais sofisticação e autoconsciência. Mas a imortalidade-digitalização não promete a imortalidade que os bilionários do Silicon Valley sonham e que o Xi Jinping e o Putin também sonham. Aqui na frente. Boa noite. Como é que você chama? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Afonso. Meu nome é Adriano, eu sou economista. E eu vou fazer uma pergunta um pouco desviante. Eu vejo que você tem vários livros sobre atualidade, sobre filosofia. E eu queria te perguntar uma curiosidade que eu tenho. Por que você não escreve livros sobre economia ou livros de economia, livro didático de economia? O meu livro mais próximo do que é convencionalmente chamado economia chama-se O Valor do Amanhã. No fundo, é um ensaio sobre a natureza dos juros. As trocas no tempo. Então, é um livro de economia. Vícios privados, benefícios públicos tem como subtítulo A Ética na Riqueza das Nações. Nações que constroem um acordo moral robusto tendem a ser mais prósperas do que nações que não constroem acordo moral. O que eu faço remete para um momento da história do pensamento econômico em que os economistas eram filósofos. Os grandes economistas do século XVIII e XIX, eu estou falando de Adam Smith, David Hume, John Stuart Mill, Karl Marx, Alfred Marshall, Malthus, tantos outros, eram filósofos. A economia política era um ramo de um projeto intelectual e de uma filosofia, o que chamavam, na época, filosofia moral. Pouca gente sabe, por exemplo, que Marx era doutor em filosofia, com uma tese de doutorado sobre uma comparação entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. A tese de doutorado de Marx é sobre Demócrito e Epicuro, os atomistas gregos. Adam Smith é autor da teoria dos sentimentos morais. John Stuart Mill é autor de obras filosóficas fundamentais em lógica, em ética, em direitos. Eu estava pensando mais em termos de conjuntura econômica.
Ah, não, aí eu não. Eu perdi um pouco a paciência com esse rame-rame da conjuntura. Eu não. Quando eu era mais jovem, eu me enfronhei nessa trincheira. Hoje eu já não me motiva, não me apaixona. É isso. Vamos para a penúltima Mas pergunta? O que eu faço é economia no Ali. velho sentido. Penúltima pergunta. Tá funcionando isso aqui? Tá. Tá com som aí? Tá bom. Você já bem, perguntou. Tudo Depois você bem? pergunta para ele pessoalmente. Você sabe que na medicina a gente conversa sobre mortalidade praticamente todos os dias. Na primeira parte do seu livro, praticamente, né? Então, quando eu vejo um doente, eu pergunto assim: essa sua doença vai limitar o tempo de sua vida e a qualidade da sua vida? Então, nós vamos trabalhar para que você viva eternamente. Mas essa é uma partida que nós vamos perder. E aí eu brinco que, então nós só vamos saber se o nosso tratamento vai ser efetivo se você realmente viver muito. Então nós só vamos saber se realmente funcionou na hora que você chegar lá no final. Ou seja, demorado demais para saber. Mas eu quero comentar sobre outra coisa, é o seguinte, que é usando um pouco essa parte de você ser economista, né? A vida ela é de graça, mas a imortalidade custa muito caro. Tentar chegar na imortalidade custa muito caro. Viver muito custa muito caro. E eu não vejo, assim, economistas, ou talvez os próprios governos, etc., discutindo muito sobre como nós vamos conseguir custear essa nossa imortalidade que todos nós queremos. Como nós vamos custear toda essa medicina que é extremamente cara para a gente viver tanto eternamente igual todos nós queremos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Assim, eu não vejo muito isso. Será que não está faltando os economistas trazerem esse assunto para a sociedade? Entende? Porque isso não é de graça. Alexandre, isso é uma escolha de política pública. Infelizmente, a gente está vendo hoje no mundo um aumento expressivo do gasto bélico e uma redução do gasto com meio ambiente e saúde. E o gasto com saúde vai crescer exponencialmente com o envelhecimento da população. A gente sabe que aumento de longevidade implica gastos proporcionalmente maiores. Porque essa medicina, no final da vida, é muito cara. Nós vamos ter que repensar isso. Eu adoraria estar num mundo em que não se gastasse em armas e se gastasse em vida. Se é desejável ser imortal, é uma coisa que eu tenho dúvida. Todo mundo imagina que quer. Os 4 personagens das obras de ficção que eu mencionei imaginavam que queriam, até que conseguiram. Quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas preces. Vamos lembrar disso. A imortalidade é muito mais atraente antes de ser conquistada do que quando ela é uma realidade. Bicentenário é nada. 200 anos está aí. Eu quero ver 500, 1.000, 2.000 anos. E, como eu disse, se for imortalidade democraticamente alcançada, vai ter que cercear violentamente os direitos reprodutivos. E aí, acabou, não tem nova geração. Nós vamos ter que nos aguentar uns aos outros para sempre, gente. Os vampiros, o mito do vampiro é esse, não é não? O tédio de viver a vida inteira. Toda a história de vampiro é isso. Então, essa fantasia da imortalidade, ela é pré-reflexiva. Se você para começar a pensar nas implicações, não é, no mínimo, não é tão tranquilo. No mínimo, não é tão tranquilo. Quando eu comecei o livro, eu me imaginava imortabilista. Enquanto me for dada a chance, eu quero viver mais um dia. Desde que em condição razoável de saúde física e mental. Quando eu terminei o livro, eu me perguntei, será que eu ainda sou imortabilista? Aí eu falei, acho que hoje eu sou 70% imortabilista. 70% imortabilista. E eu quero ter a cláusula de saída no bolso. Se cansar e ficar oneroso demais, o ennui, o cansaço de continuar existindo, eu quero estar com a minha cláusula de saída aqui no bolso.
talvez sabendo que eu tenho ela no bolso, eu queira viver mais um dia. E assim infinitamente. Peron? Boa noite, meu nome é Flora Augusta, eu tenho 90 anos e alguns meses. Parabéns. E conheci muito sua avó Carolina, tá? Muito mesmo. Quero te fazer uma pergunta, o Joel é seu filho ou seu sobrinho? Joel é meu filho. Pois é. Ele tem 4 filhos. Eu sou leitora da Folha e eu vejo também na Globo News. Hoje já li a coluna dele na Folha. Tá? Agora, o Afonso é o seguinte, eu conheci o Hélio Pellegrino namorando a Maria Urbana, porque eu morava aqui na Bernardo Guimarães, entre Bahia e Espírito Santo. A Maria Urbana morava no João Pinheiro, e o Hélio morava, o pai dele, na casa na esquina de Biastora. Então eles subiam a rua, um casal muito bonito, eles subiam em frente lá de casa. Então eu me lembro muito daquela época. Agora outra coisa é acrescentar, a velhice é cara, complicada, difícil. Eu não pretendo viver muito mais, não, certo? Porque meus maiores e melhores amigos já partiram. Então, eu sou, quer dizer, a minha memória, graças a Deus, é boa. Então, eu leio 2 jornais por dia. Eu procuro saber de tudo que está se passando no mundo. Agora, como o noticiário anda assim muito deprimente, só tem notícia ruim, então eu vejo outras coisas. Né? Tá. Boa noite, muito obrigada e parabéns. Obrigado. Eu sou viúva de economista e mãe de economia. Muito obrigado. E parabéns pelos obrigada. seus 90 anos e poucos meses. Eu espero que tenha muito ainda. Edu, para finalizar, então, conta a história. Que história? A história que você descobriu do João Pinheiro, que você prometeu que ia contar para agora. Só tem família Afonso aqui. está me provocando para contar a história do meu ancestral João Pinheiro, pai da Carolina. Ainda bem que a senhora trouxe a figura da Carolina, porque aí dá o gancho para falar do João Pinheiro. Do Vivier, eu passava a infância de férias lá. Ah, a senhora lembra de mim lá? Não, pois é, mas apartamento do Lido, ali do Vivier, rua do Vivier. Então, eu acho que a trajetória do João Pinheiro, ela fala muito do Brasil. João Pinheiro é filho de um imigrante italiano, Pignataro. A senhora sabe tudo, hein? Pignataro, que virou Pinheiro. E de uma negra, filha de uma ex-escrava, chamada Carolina Augusta de Moraes. Tiveram 2 filhos, João e José. Ambos criados num seminário católico por caridade. José ficou no seminário, João, rebelde, fugiu. Tinha sido excepcional aluno. A maçonaria deu a ele uma bolsa para estudar direito em São Paulo. 2 intelectuais da época ganharam, Castro Alves, antes, e depois João Pinheiro. João Pinheiro, na faculdade de Direito em São Paulo, se tornou republicano e se tornou um líder do movimento republicano. Isso é pré-república. E para custear o tempo que ele passou em São Paulo, ele era professor numa escola que preparava jovens para a faculdade. E aconteceu de uma jovem, de quem ele era professor nesse curso, começar a ter um relacionamento amoroso com João Pinheiro. Helena. Os pais dela eram da aristocracia do café de São Paulo. Quando descobriram que ela estava tendo um namoro com um escurinho mineiro, Zé Ninguém, tiraram ela da escola e mandaram para a Europa para acabar qualquer possibilidade de namoro. João Pinheiro terminou o curso, ficou bastante frustrado e decepcionado por não ter
continuado namorando aquela moça, volta para Minas, a República é proclamada e ele, que era líder de primeira hora, republicano, se torna governador de Minas. Adivinhe o que acontece? A família manda avisar que se aquele namoro quiser continuar, agora pode. O namoro é reatado. Eles se casam. E têm uma vida juntos com muitos filhos, entre os quais o Israel Pinheiro e a Carolina. Eu acho que isso conta uma história do Brasil. O problema não era racial, era social e econômico. A hora que ele se torna governador, não tem problema nenhum. Não há um impedimento, como é comum nos Estados Unidos, de natureza racial, estrito sensu. O problema do João Pinheiro é que ele era humilde, que ele era pobre. Quando ele se torna uma pessoa de prestígio, não tem problema nenhum. E para terminar essa história, com mais um capítulo totalmente brasileiro, a família paulista passa a pedir empregos em Minas para o João Pinheiro. Então, eu acho que essa história da trajetória do João Pinheiro é curiosa, até porque remete, curiosamente, ao que parece, remete a Chica da Silva, porque a Carolina Augusta de Moraes era descendente da Chica da Silva. Você é descendente da Chica da Silva? Eu corro esse risco maravilhoso de poder reivindicar a Chica da Silva como ancestral. Tomara. Gente, muito obrigado. Vamos aos autógrafos.